Quero desejar uma paz do Senhor para você que vai me ouvir. Um bom dia, uma boa tarde. Desculpa, tá um reflexo aqui, tá meio ruim para gravar, mas a gente vai tentar. Faz tempo que eu não venho aqui compartilhar com você uma palavra qual o Senhor coloca no meu coração, mas proveu o Senhor de hoje eu estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que foi lida no culto e me chamou muita atenção. E eu creio que essa palavra tem endereço certo para alguém. Não deixa de ouvir, não, quando é algo para falar da palavra, da Escritura, do Espírito Santo. Nós às vezes perdemos tempo para tantas coisas, para fofoquinhas, para coisas que não vale a pena, que é coisas até que entristecem a nossa alma e nosso coração. E aqui eu tenho certeza para você, aqui não entristece. Aqui vai nos dar um alimento, um refrigério, um algo que no momento difícil que estamos passando é uma palavra que vai falar conosco, o nosso coração e nos dá esperança de vida. E eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Lucas, em seu verso 7. Como eu sempre falo, medita nele inteiro. Eu só vou ler apenas 2 versos, mas que você medita nele do começo ao fim, porque eu creio que o Senhor, Ele vai falar com você. Eu creio que o Senhor, Ele vai revelar para você o que Ele quer falar com você. É só você prestar atenção na palavra e pedir discernimento para o Senhor o que Ele quer revelar para você através dessa palavra. E sem mais demora, eu quero ler aqui o verso 13 e o verso 14 de Lucas 7, que diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão. Em outras traduções falou, tocou o esquife. E na minha fala, tocou o caixão. E os que levaram pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. O que precisa ser levantado diante da tua vida? O que está morto aí na tua história? E o que me veio, eu anotei aqui para mim não esquecer, o que eu entendo um pouco desta passagem que diz, né, no livro de Lucas, capítulo 7, vai narrar o encontro de Jesus com um cortejo fúnebre, um funeral, e de um jovem na cidade de Naim. Jesus, ao ver que haveria perdido seu filho, que esta mulher haveria perdido seu filho único, o filho comoveu-se profundamente e com um ato de poder ressuscitou o jovem e devolveu a vida à mãe. Porque a partir do momento que perdemos um filho, a gente também é complicado falar, só sabe quem perdeu um filho. Quando nós perdemos um ente querido, a dor é grande, é imensa, mas a dor de perder um filho é só quem já passou para sentir. É como se você fosse juntamente com ele. Mas o Senhor, Ele se comoveu de íntima compaixão e devolveu a vida e falou, né, levanta-te, porque a palavra que diz no seu verso 14, e chegando e tocou o caixão, e os que levavam e disse, jovem, a ti te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar.
O que me chama a atenção sobre essa palavra? Aqui fala de um defunto, de um funeral, uma mãe que perdeu um filho e já estava tendo o funeral. Deus poderia permitir que isso não chegasse até esse ponto? Poderia, mas o Senhor permitiu que chegou. Ao ponto de chegar, de todos pensarem que o jovem, para o Senhor, esse jovem apenas dormia. Mas para aquelas pessoas, ele estava morto. Para a mãe, ele estava sem vida. Mas para Deus, ele apenas dormia. Foi até que o Senhor disse: jovem, levanta-te. E ele se levantou, se assentou e começou a falar. O que me chama a atenção sobre essa passagem? Você lê ela inteira, você vai entender o que o Senhor quer dizer com você. O que precisa ser levantado sobre a tua vida? O que está perdido na tua vida que você diz que está morto? E o Senhor está falando para você assim: filho, eu tenho vida, eu tenho solução para este problema, para essa situação. É só você olhar para mim e perceber que eu estou contigo nessa peleja, nessa luta, que para você parece que não tem mais jeito. Você está a ponto até de desistir. Você está a ponto de dar um fim, um ponto final nessa história. E o Senhor está falando assim para você: eu estou aqui. Apenas olhe para mim. Aquela mulher, ela estava triste, porque ela estava ali acompanhando um cortejo do seu filho, do seu único filho. Você pensa bem, você ter mais de um filho e você ter que cortejar o seu filho, um dos seus filhos. A dor já é grande, parece que um pedaço de você foi arrancado. Imagine ela que só tinha o seu único filho e já estava o cortejando aquele menino que para todo mundo estava morto, mas para Deus não. E o Senhor chegou e se comoveu de íntima compaixão de ver aquela dor daquela mulher. E ele apenas disse: jovem, levanta-te. E ele sentou-se e começou a falar. O Senhor está falando para mim e para você através dessa palavra. Eu tenho vida nesse problema que você acha que não tem mais jeito, que parece que para você morreu, não tem mais solução. Você está querendo desistir, você está querendo dar até um ponto final na tua própria vida. E o Senhor está falando assim: ei, eu sou vida, eu sou esperança, eu tenho vida para você. E no seu verso 5, diz assim: e entregou-o a sua mãe. Ele ordenou para que aquele jovem que estava sendo cortejado se levantasse e entregou a sua mãe. E aquele momento que parecia ser dor, ser momento de morte para aquela mulher, tornou-se em vida. E ela saiu dali alegre, salteando de alegria. Eu estou falando isso, não está escrito aqui, mas eu imagino que a alegria daquela mulher naquele momento de ter seu filho voltado para sua casa com seu filho com vida, foi o seu filho ter nascido 2 vezes. O Senhor ter dado vida 2 vezes àquele menino, aquele jovem. E no seu verso de 16 diz: e de todos se apoderou e tomou e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele está a fama por toda a Judeia e por toda a terra, e circunvizinha. Quando isso aconteceu, a fama de Jesus correu por toda parte, que havia um profeta. E o que você está preocupado? Esse profeta ainda existe. Ele está aí perto de você, esperando só uma atitude sua, só de você
entregar essa situação diante dele e descansar o teu coração e orar. Não é descansar e incomodar. Porque tem muitos que acham que entregar ao Senhor é ficar acomodado. E o Senhor está falando que não é para eu e você acomodar, não. É para nós buscarmos. É descer diante da presença dele. É mergulhar diante do Espírito Santo. Porque aonde tá dizendo que é morte para você, o Senhor está aqui usando a minha boca para falar para você, é vida. Mas depende de você. O que você vai escolher? A morte, o cortejo? Ou você vai escolher a vida? Que é o Senhor dizendo, filho, eu estou aqui, eu estou com você. Aonde o homem disse que não tem solução, eu estou falando para você que tem vida. Tem vida para esta vida, tem vida para esta causa, tem vida para este problema, tem vida para este casamento, tem vida para esse filho que está perdido, tem vida para você. Você está desempregado e bateu em várias portas. E todas as portas estão fechadas, mas o Senhor está dizendo, olha para mim, porque eu estou falando que eu vou abrir a porta para você, porque eu sou Deus que dou vida onde não existe vida. Não existe vida para mim, para você, mas se colocarmos diante do Deus de vida, Ele está falando, para mim tem vida. Assim como eu fiz na vida desta mulher, aonde ela estava, fazendo um cortejo fúnebre sobre este jovem. E eu fui lá e disse, levanta-te, jovem. E ele se levantou. O Senhor está falando para mim e para você. Hoje eu estou mandando levantar o que está morto diante da tua vida. Receba essa palavra. É o Senhor falando ao teu coração. Abre o teu coração, abre a tua mente, a tua visão e olhe para o alvo. O alvo é Cristo. Tu tá olhando pro problema, tu tá olhando para um momento difícil que tu tá passando, o teu casamento tá um caos, o teu filho tá dando trabalho, tu foi mandado embora do emprego, talvez o teu serviço, tu tá sendo perseguido, mas o Senhor está falando, filho, eu tô aqui. Será se tu tá se esquecendo que eu sou o teu Deus, teu Pai, o teu melhor amigo? Eu sou o teu patrão, sou o teu juiz, teu advogado, sou médico dos médicos. Olha para mim. Tu tá olhando pro problema, pra dificuldade e tu tá dizendo que não tem mais jeito e tu tá querendo dar um fim, mas o Senhor está dizendo, eu tenho vida onde você acha que não tem mais vida. Recebe essa palavra. Toma posse da tua vitória. É Deus falando contigo.